Olá, meu amado, graça e paz. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos continuar essa série de mensagens cujo tema é esse aqui: que mundo é esse, né? Que mundo é esse? Para a gente não perder tempo, eu não vou resumir o que eu tratei na primeira parte, que foi a introdução. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista a primeira parte para depois assistir essa segunda parte, ok? Hoje a gente vai começar a tratar da sequência do mundanismo. Mas antes a gente vai ler o texto base de toda a série, que é 1 de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Vamos ler aqui. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ok. Então vamos lá, qual é a sequência do mundanismo, gente? Mundanismo é uma palavra de origem grega. Esse sufixo ismo significa sistema, significa doutrina. É por isso que existe cristianismo, comunismo, egoísmo, né? Misticismo e mundanismo significa sistema do mundo, né? Quando Paulo diz não vos moldeis a esse mundo, ele se refere ao sistema de um mundo espiritual maligno que afeta o mundo em que nós vivemos. Na introdução, a gente enfatizou que o mundo normal é o mundo de Deus com seus princípios e valores, e o mundo anormal é o mundo proveniente de forças espirituais do mal que são percebidos facilmente, mas que afetam negativamente o mundo em que nós vivemos. E qual é a sequência do mundanismo? Essa sequência é uma criação do próprio diabo, gente. Isso é muito sério. São 2 passos. Hoje a gente vai tratar do primeiro e no próximo encontro do segundo passo. O primeiro passo do diabo nessa questão da construção do mundanismo é fazer as pessoas acharem o mundo anormal sendo o mundo normal. Então, esse é o primeiro passo. Fazer com que as pessoas achem o mundo anormal sendo o mundo normal, né? Então, esse primeiro passo tem o objetivo de tornar esse mundo anormal como o sistema de regras correto para toda a sociedade se basear. Então, esse mundo ele está se tornando normativo para a sociedade. As normas de comportamento, as normas de conduta e até as normas jurídicas estão se baseando nesse mundo anormal. Não é a mínima que o Supremo Tribunal Federal, que respeito muito, eu respeito as instituições, o poder judiciário, tenho o maior respeito, mas eu não falo aqui como uma pessoa formada em direito. Estou falando como um pastor. Então, não é a mínima que o Supremo Tribunal Federal tem julgado de acordo com esse mundo anormal, né? Então, se a gente for aqui, olha só. Deixa eu ver se vocês estão visualizando aqui. Então. Diz assim, ó. Julgadas inconstitucionais leis
sobre escola livre e proibição de ensino de sexualidade. Olha que coisa. Aqui é o portal do Supremo Tribunal Federal, viu, gente? Do Supremo. Ó. Que diz assim. No julgamento das ADPFs, o plenário declarou por unanimidade inconstitucionais trechos das leis municipais, diz o número do processo, né, de Paranaguá, Paraná, Palmas, Tocantins, e da Lei Orgânica de Londrina, alterada pela emenda 55/2018, que proibia o ensino sobre gênero e orientação sexual. Na avaliação do relator das ações, o ministro Barroso, que já havia suspendido liminarmente os dispositivos, as normas comprometem o acesso de crianças, adolescentes e jovens a conteúdos relevantes pertinentes à sua vida íntima e social, em desrespeito à doutrina da proteção integral. Então, é muito complicado. Barroso salientou que as leis municipais caminham na contramão desses valores. Não tratar de gênero e de orientação sexual no âmbito do ensino não suprime o gênero e a orientação sexual da experiência humana. Então, aqui haviam leis que proibiam essa questão de falar sobre a transexualidade, até essa questão que está muito em voga, né? O rapaz tem um corpo masculino, mas se enxerga como mulher, e ele entende que ele é mulher num corpo masculino, e vice-versa, né? Então, haviam leis que proibiam o ensino da ideologia de gênero, e o Supremo derrubou essas leis, permitindo que isso fosse disseminado nas escolas. Aí a gente tem mais uma aqui, ó, mais uma outra coisa. Agora aqui já sobre a união homoafetiva. Os ministros concluíram, também do Supremo, que a união homoafetiva deveria ser considerada a quarta forma de família, com todos os seus efeitos jurídicos. Prevaleceu o entendimento do relator, ministro Aires Brito. O ministro votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição para o artigo 1723 do Código Civil. O dispositivo estabelece como entidade familiar união estável entre o homem e a mulher, e aí vai falando tal. De acordo com Aires Brito, deve ser excluída da interpretação da regra qualquer significado que impeça o reconhecimento de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. A seu ver, a união homoafetiva não pode ser classificada como mera sociedade de fato, como se fosse um negócio mercantil. Então, com base no entendimento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, 5 meses depois, que um casal gay também tem o direito de se casar. Então, estamos aqui diante dessa questão. O presidente Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Joaquim Barbosa, propôs em 2013, nessa resolução 175, que determina aos cartórios de todo o país que convertam a união estável homoafetiva em casamento civil. A norma foi aprovada pela maioria dos conselheiros. Então, o caso é muito sério, muito sério. Então, nós temos aqui o Código Civil. Agora eu vou falar como uma pessoa formada em direito, certo, gente? Nós temos aqui o Código Civil. Ele foi instituído em 2002, certo? Ele tem 19 anos, né? 19 anos de vida. Então, artigo 1723. Isso daqui não foi escrito há 200 anos, porque alguém pode dizer, está ultrapassado. Não, foi escrito em 2002, certo? Então, aqui 1700, artigo 1723. Olha o que diz aqui, gente.
é reconhecida como entidade familiar. A união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Homem e mulher. E nós temos a Carta Magna do país, que é a Constituição Federal. A Carta Maior, a lei maior do país é a Constituição Federal, que lá no artigo 226, vamos lá, artigo 226, aqui, parágrafo 3º. Aqui é Constituição, certo? Diz assim, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Homem e mulher. Homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Olha que coisa. Vou voltar aqui para o quadro. Preste bastante atenção no que eu vou falar. O Supremo Tribunal Federal permitiu a união estável entre pessoas do mesmo sexo e também o casamento gay. Mas o Supremo Tribunal Federal não pode alterar o texto constitucional. Estou falando de direito, gente. O Supremo Tribunal Federal não pode alterar a Constituição Federal, que foi o que a gente leu. Homem e mulher. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição Federal. Na verdade, o papel do Supremo Tribunal Federal é proteger a Constituição Federal para que ela não seja violada. Mas ela foi violada. Porque o texto constitucional é claro, união entre homem e mulher. O único modo de alterar a Constituição Federal é através de emenda constitucional. Emenda constitucional começa por uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, e vai passar pelo Senado, Câmara dos Deputados. Então, a alteração da Constituição não é da competência do Supremo Tribunal Federal. Isso é da competência do Poder Legislativo. Mas o que foi que o Supremo Tribunal Federal fez? A maioria dos ministros disse que o texto constitucional, preste atenção, admitia novas interpretações. De uma forma mais técnica, seria uma palavra chamada plurissignificatividade. Plurissignificatividade, ou seja, mais de um significado. E eles defenderam esse ponto alegando preconceito ou discriminação ao proibir pessoas do mesmo sexo de se unirem e se casarem. Agora, se eles acham preconceito, por que não liberam união entre irmão e irmã? Ou entre pai e filha? Ou então entre genro e sogra? Se é para ampliar a interpretação, para que não haja preconceito, o que dizer de um irmão que se apaixona pela irmã? Eu concordo? Claro que não, eu não concordo. Como também não concordo com a união homoafetiva, porque fere os princípios da palavra de Deus. Mas aí talvez você diga, mas isso não tem nada a ver com Bíblia, mas tem a ver com Constituição. E a Constituição Federal, ela não foi alterada. Homem
mulher tem significados próprios. Não há como fazer uma interpretação dessa forma ampliativa. Porque já diz, é homem e mulher. Vamos lá. Tem um texto aqui, deixa eu ver se eu acho. Também do portal do Supremo Tribunal Federal. Transsexuais e travestis com identificação com gênero feminino poderão optar por cumprir pena em presídio feminino ou masculino, decide Barroso. Gente, isso é muito sério. E aqui não é uma perseguição ao homossexual. Não é uma perseguição ao gay. Mas a grande questão é que quando um hábito, uma prática vira lei, aquilo passa a nortear uma sociedade. E a sociedade ela vai se adaptando e se acostumando com essa nova lei. Isso é muito perigoso. Então, o meu combate aqui não é contra o ser humano, não é contra o gay, mas a sociedade achando normal algo que a Bíblia entende como anormal. Mas eu não me refiro apenas à homossexualidade, não. Também à heterossexualidade. Hétero. Veja bem, o artigo 1566 do Código Civil. Cadê? Artigo 1566. Olha o que dizia do Código Civil. Olha o que diz. Dizia não, diz. 1566. Olha o que diz aqui. São deveres de ambos os cônjuges. Primeiro dever, fidelidade recíproca. Fidelidade recíproca. Dever dos cônjuges. Mas em 2005, o adultério, que era um crime, deixou de ser crime. Aí a gente pergunta, por que algo que era crime deixa de ser crime? Por que as leis vão ficando mais brandas? A coisa vai se afrouxando? Aí alguns juristas dizem, a sociedade está mudando. Verdade, a sociedade está mudando. Mas uma vez em que a sociedade vai mudando, descumprindo acordos, descumprindo regras, descumprindo princípios e valores, essa sociedade ela vai norteando as leis, ela vai modificando as leis. Então, as leis acabam não reprimindo a conduta errada de uma sociedade, mas a conduta errada de uma sociedade passa a modificar as leis. Então, pelo Código Penal, cadê? Aqui. No Código Penal, o adultério não é mais crime. Artigo 240. Ah, mas isso foi há 200 anos. Não, 2005. Até 2005, adultério era crime. Havia uma responsabilização penal. Cadê? Acho que eu já passei 240. Aqui, gente, ó. Adultério. Artigo 240. Revogado pela Lei número 11.106 de 2005. Então, de 2005 para cá, adultério deixa de ser um crime
E o máximo que uma pessoa pode obter no caso de um adultério é uma responsabilização civil. Mas antes era crime. Antes era crime. Né? Então, o caso é sério. O caso é sério. Eu não sei se aqui expõe essa questão do artigo 240. Não, não vai falar não. Não vai falar. Então é muito triste. A sociedade está mudando para pior e a lei, ao invés de limitar a conduta imoral de uma sociedade, passa a abraçar essa conduta imoral e afrouxar as normas, né? As regras normativas. Ok? Então, muitas leis, voltando ao pastor, muitas leis estão sendo construídas com base nesse mundo que João fala. E o comportamento e a conduta desse mundo vai convencendo mais pessoas a viverem com base nesse mundo anormal. O mundo normal, amados, o mundo verdadeiro, é o mundo como Deus criou. E esse mesmo Deus disse que o mundo que ele criou era bom. O mundo que Deus criou não é um mundo intolerante, preconceituoso, não, não é. O grande problema é que esse mundo anormal que a gente vive usa o slogan de que o que importa é o amor, porque Deus é amor. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Amor não pode ser definido por uma sociedade. Porque essa própria sociedade é que está definindo a lei. Amor não pode ser definido por uma sociedade. Se essa própria sociedade alega que Deus é amor, então a definição de amor não está no que uma sociedade acha, mas está no que Deus define sendo amor. E ele define isso na sua palavra. Só que o mundo que Deus planejou não é um mundo só de amor. O mundo que Deus planejou é um mundo sustentado num tripé. Preste atenção. O mundo que Deus planejou, ele é sustentado em um tripé. Em três coisas. É um mundo composto de três coisas, o mundo de Deus: amor, verdade e justiça. Um mundo sem essas três coisas, ele deixa de ser normal e passa a ser anormal. O mundo normal de Adão, ele se tornou anormal porque a verdade, que é o primeiro, que é um dos tripés do mundo de Deus, a verdade foi trocada pela mentira. Quando a serpente lançou uma mentira sobre o que é um mundo correto. E é isso que a gente está vivendo hoje em dia. A verdade está sendo trocada pela mentira. Porque a verdade está sendo encarada como algo preconceituoso, algo muito ruim. O mundo normal de Adão, ele também se tornou anormal porque a justiça, ou seja, a lei de Deus, os princípios e valores de Deus foram desrespeitados. Deus havia falado que Adão não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele descumpriu a ordem. E também o mundo normal de Adão se tornou anormal porque o amor a Deus foi menor do que o amor a uma coisa que era comestível. A curiosidade foi maior do que o amor a Deus. O desejo de provar aquilo foi maior do que o amor a Deus. Para você entender mais ou menos isso, imagine você, mulher, que tem um marido, e o marido tem uma curiosidade em saber como é uma intimidade extraconjugal fora do casamento. Então, quando ele pula a cerca,
A curiosidade dele foi maior do que o amor a você. O desejo dele provar aquilo foi maior do que o amor a você. O amor por você foi menor do que o amor que ele tinha em praticar aquela coisa que ele queria tanto. É isso que Deus está querendo dizer. O amor a Deus ali no Éden foi menor do que o amor a uma coisa que era comestível. Então isso tudo transforma o mundo normal num mundo anormal. Se faltar um desses 3 pontos, o mundo se torna diferente do mundo que Deus planejou. Tem que ter amor, verdade, justiça. Sem uma dessas 3 coisas, o mundo normal vira anormal. O sonho do diabo é transformar o mundo que Deus criou no seu próprio mundo. Porque o sonho dele é se apossar do mundo que Deus criou. O diabo trabalha para transformar o mundo de Deus à sua própria imagem. Ele trabalha para convencer o ser humano que o mundo de Deus é estranho. O mundo de Deus é um mundo bizarro, o mundo de Deus é um mundo utópico, é um mundo desagradável, é um mundo insosso, é um mundo entediante, é um mundo arcaico. A mesma coisa que a serpente fez com Eva, ele continua fazendo com as pessoas. É claro que o diabo não aparece em forma de serpente, mas ele tenta, na surdina, convencer através de debates, através de comerciais, de filmes, músicas, novelas, opinião de pessoas famosas, através de um círculo de amizades, onde um conta uma coisa e você pensa, até que tem lógica esse negócio, através dos relacionamentos, onde você vai mudando com aquele relacionamento, e outras coisas mais. Um tempo desse tinha uma novela que uma moça, ela entendia que ela tinha nascido num corpo de mulher, mas ela era um homem. E o pior de tudo, olha a confusão. Ela entendia que era um homem, mas ela não gostava de mulher, não. Ela gostava de homem. Olha que confusão. Agora está passando uma novela que tem um cara que o nome é como se fosse um travesti, o nome é Xana. Então, a novela tenta colocar, sim, uma pessoa assim, fora do comum. E eu não estou dizendo que não existam travestis, pessoas boas, assim, pessoas que sejam caridosas, amáveis, gays amáveis. Por que não? Tem sim. Não é o ser humano em si, é a prática. É a prática. E pelo que dizem, esse personagem, Xana, é um homem que gosta de se vestir de mulher, mas no fundo ele gosta de mulher. Olha que confusão. Mas não é apenas essa questão aí. Uma série que fez muito sucesso na Netflix, que eu assisti e gostei muito, chamado La Casa de Papel. O que é a história La Casa de Papel? É a história de um professor que acaba reunindo algumas pessoas para roubar o Banco Central, que eu não me engano, da Espanha. E a série é toda os bandidos contra a polícia. E o que eu acho muito incrível é que no decorrer da série a gente vai torcendo pelos bandidos. E a gente acaba sendo contra a polícia. A inversão de valores. Na mesma Netflix tem uma série chamada Lúcifer. Por que Lúcifer? O nome Lúcifer. E é uma série campeã. Campeã. As notas que dão a essa série são notas altíssimas. E se você olhar a sequência da história, você vai ver que é algo assim bem antibíblico. É um Lúcifer assim,
é um Lúcifer amável. Ao contrário, tem momentos que parece que Deus é a pessoa injusta da série. É o mundo anormal. Agora nós estamos diante de uma nova forma de amar, que é o tal do poliamor, é o trisal. Não tem casal, agora tem um trisal. E o que eu acho interessante é que existe um projeto, uma PL, um projeto de lei tramitando no Congresso para aprovar o casamento trisal. Então, além de ter o casamento homoafetivo, agora está prestes a ser aprovado o casamento trisal. Ou seja, é a união de no mínimo 3 pessoas. Né? E eu até encontrei aqui um casal que é trisal. Aqui, certo? E o que eu acho interessante, eles moram juntos, né? A união entre 3 pessoas. E o que eu acho interessante é que eles postaram essa foto com um texto da Bíblia. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides. Quer dizer, um texto bíblico. Apesar de que aqui não tem trisal, aqui é o amor entre um homem e uma mulher, mas eles utilizam um texto da Bíblia para enfatizar a união entre 3 pessoas. Um dia eu vou falar só sobre esse trisal aí, porque está vindo com tudo. É uma nova união que está prestes a ser legalizada no país, aqui no Brasil. Aí eu até peguei um vídeo de um programa de TV. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem só um minutozinho. É um casal aqui, trisal. Olha o que eles dizem, ó. Depois a gente veio. Aí voltou. Vocês têm filhos? Sim, eu e o Rafael nós temos Nós temos. 2 meninas. E como é que as meninas lidam com isso? Muito bem, assim, nós não colocamos, não falamos assim, vamos falar agora ou não vamos conversar sobre isso a respeito. O que a gente fala é deixar muito aberto para elas. É claro, elas percebem algo, né? Uma tem 10 anos, a outra tem 7 anos. Para, sabe tudo, exatamente Elas o que está percebem, acontecendo. então assim, sabe também do nosso amor, porém, tudo com respeito. Claro. Então, nada, absolutamente nada, Luciana. Nós não fizemos nada na frente das meninas. Até porque quando ela entrou, eram mais novas, né? A de 7 tinha, 4 anos, 3 anos, então já Isso. está acostumada com ela há muito Isso, tempo. era mais Nem nova. beijo na frente delas Nada. não rola. Claro, e no caso, as crianças veem a Gabriela como... Nem vou te falar como segunda uma mãe. segunda mãe, uma É tia verdade. muito querida. E alguém pergunta, você gosta da Gabi, que a gente chama ela? Muito. Gabi, eu amo a Gabi. Tá, mas nunca aconteceu que tem uma coisa engraçada. Sabe quando chega no colégio, pede pra desenhar a sua família, né? Eu já vi esses quadrinhos, né? Aí tem casa de mamãe, casa de papai, papai, mamãe, madrasto. No caso de vocês, se for desenhar a família, será que ela desenha a Gabriela? Desenha. Já Já desenhou. aconteceu. É a família que ela conhece, que ela lida. Tá tudo... E aí, gente, onde nós estamos? Por isso que essa palavra ela é muito importante, sabe? Tá havendo uma confusão e a gente precisa se levantar como igreja. Não é brigar na política nem no judiciário, mas é pregar o evangelho como tem que ser pregado, né? Antigamente a influência do diabo era mais na questão do machismo, né? Onde a mulher é tratada como um acessório, que até hoje existe isso, e eu repudio completamente essa forma de... A Bíblia diz que a mulher tem que ser tratada como uma parte mais frágil, tem que ser tratada com honra, com amor, com respeito.
Então eu não sou a favor dessa questão machista, que até muitos usam a Bíblia com uma conotação bem machista, só que hoje o diabo ele pega a dor que uma mulher sente por conta da opressão machista, e esse mesmo diabo usa o empoderamento feminino para ir para o outro extremo, onde a mulher diz que não precisa do homem, onde a mulher entende que a mesma coisa errada que o homem pode fazer, ela pode. Então, o feminismo, uma linha lá atrás, que era em busca dos direitos sociais, políticos, ela permeou aqui outros pontos que acabam ferindo os princípios da palavra de Deus. Então, meu amado, o grande perigo é porque tudo que nos cerca, as informações, as novas formas de viver, as pseudo-novas famílias, tudo isso pode afetar a nossa mente e a gente, sem perceber, achar tudo isso normal. E quem já nasce num ambiente anormal não sabe o que é um mundo normal. Ele entende que o mundo anormal onde ele nasceu é um mundo normal. Imagine uma pessoa que nasceu num lar bem pobre e que não conhece outra coisa, porque todos ao redor também são muito pobres. Então, essa pessoa pobre não vai lamentar por ser pobre porque ela desconhece um outro mundo. A pobreza era a normalidade dessa pessoa. Só que depois de um tempo ela consegue sair daquele ambiente e conhece um outro mundo. E só depois que ela conhece esse outro mundo, seja lá da classe média ou alta, é que ela descobre que lhe faltava alguma coisa. Do mesmo jeito, o diabo tenta desconstruir o mundo de Deus. Ele faz o mal parecer bem e o bem parecer mal. Está lá em Isaías 5, versículo 20, como eu coloquei aqui. Isaías 5, 20. Isaías 5, 20. Diz assim: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. É tudo que a gente está falando nessa série. Tudo que a gente está falando. O primeiro passo do mundanismo é esse. Tornar o mundo de Deus normal como sendo anormal. E pegar o mundo anormal do diabo e torná-lo como se fosse um mundo normal. Então, o que foi que o diabo fez? Ele planejou um mundo novo, um mundo diferente, e fez com que esse mundo diferente fosse um mundo comum aos olhos das pessoas, fosse um mundo aceitável, um mundo bem acessível, um mundo aparentemente normal. E nesse mundo que o diabo planejou, o segredo das pessoas aceitarem e concordarem é fazer com que as pessoas enxerguem o mundo de Deus como um mundo fora de tendência. O mundo de Deus como um mundo estranho, como um mundo bizarro, como um mundo esquisito, como um mundo preconceituoso. O mundo de Deus como um mundo ultrapassado. Foi daí também que alguns evangélicos, com algumas questões internas distorcidas, criaram a teologia inclusiva. Porque essas pessoas não queriam sair da igreja, mas elas queriam que a igreja, a Bíblia, se moldasse à orientação sexual delas. Então a teologia inclusiva é tentar transformar o mundo normal de Deus no mundo anormal. E pegar esse mundo anormal e dizer que é o mundo de Deus. A teologia inclusiva é a teologia que se fundamenta no sentido de que Deus, sendo amor,
Deus, sendo amor, ele aprova todas as relações humanas, homem com homem, mulher com mulher, desde que haja nessa relação o amor, o consentimento. Meu amado, o padrão de Deus para a vida sexual, para a vida conjugal, é o relacionamento entre homem e mulher, no ambiente mesmo do casamento. Está lá em Gênesis capítulo 2. Deixará homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher. O casamento instituído por Deus, ele é heterossexual, ele é monogâmico e ele é monossomático. Heterossexual, monogâmico e monossomático. Esses 3 pontos estão em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quando Gênesis diz o homem se unirá à sua mulher, aqui está se referindo ao casamento heterossexual, homem e mulher. Outra coisa, quando Gênesis diz no singular, o homem se unirá não às suas mulheres, se unirá à sua mulher. Aqui está se referindo ao casamento monogâmico. Poligamia não é aceitável aos olhos de Deus. Muita gente até diz, e por que Deus consentiu em Salomão ter várias mulheres? Deus nunca consentiu. Deus nunca consentiu. Deus permitiu porque o homem faz da vida o que quiser. E eu não sei se você sabe, mas se você estudar bastante a história dos povos antigos, havia muito assassinato de mulheres. Sabe o que acontecia? Quando numa sociedade onde não era permitido um homem ter várias mulheres e ele enjoava da mulher que tinha, ele matava aquela mulher. Ele matava aquela mulher para poder estar livre para se unir a outra mulher. Então, muitas vezes, gente, o silêncio de Deus não é uma concordância. Não é uma concordância de que um homem poderia ter várias mulheres. Mas era uma proteção em relação ao assassinato de muitas mulheres. Pegue a história das civilizações antigas e você vai ver isso em várias civilizações. Homens que enjoavam de suas mulheres matavam para poder estarem com outra. Então, Deus nunca foi a favor da união de um homem ter várias mulheres. Porque se assim fosse, ele não diria que o homem iria se unir a uma mulher. Ele diria que o homem poderia se unir a várias mulheres. Se Deus tivesse consentido esse tipo de relação, ele não teria mostrado o motivo da queda de Salomão, que foram as mulheres que ele tinha. Está lá em 1 Reis 11. A relação de Abraão com Agar só trouxe problema. Porque Abraão já tinha Sara. E esse problema existe até hoje. A guerra entre os filhos de Isaac, Israel contra os filhos de Ismael. Isaac, Israel e Ismael, os filhos de Ismael, os palestinos. Até hoje tem guerra. O casamento de Jacó com várias mulheres é que provocou a inveja dos irmãos de José, porque eram filhos de mulheres diferentes e o tratamento era diferente. Lá em Gênesis 37. O casamento de Eucana com Penina e Ana está lá em 1 Samuel. O 7º mandamento, meus amados, é não adulterarás. Então Deus nunca foi a favor de um homem ter várias mulheres ou uma mulher ter vários homens. Não. O casamento deve ser monogâmico. E quando Gênesis diz e os dois se tornam uma só carne, aqui está se referindo ao casamento monossomático. Mono significa um. Soma significa corpo ou carne.
uma só carne. Não são duas carnes, é uma só carne, uma só unidade, tanto na relação sexual, como também nos propósitos e decisões da vida. Qualquer coisa que prejudique a unidade do casal deve ser afastado, ou pessoas, ou coisas, ou parentes, seja lá o que for. O padrão de Deus, a vida sexual, é o relacionamento entre homem e mulher no ambiente do casamento, e todo casamento deve ser heterossexual, monogâmico e monossomático. Nessa área, a Bíblia só deixa duas opções para o cristão: o casamento heterossexual ou o celibato. 1 Coríntios 7, está lá. Então só existem duas opções: casamento heterossexual ou celibato. À luz da Bíblia, toda relação entre pessoas do mesmo sexo não é vista como opção, nunca será vista como uma opção, mas sim como abominação, como pecado. Da mesma forma, um homem tendo duas mulheres ou uma mulher ter dois homens. A Bíblia demonstra que são práticas contrárias à natureza. Só que o grande problema é que a mídia, os meios de comunicação, os debates nas faculdades têm valorizado a homoafetividade, a infidelidade, tudo isso como um comportamento aceitável, e não só aceitável, mas um comportamento que eles dizem compatível com a palavra de Deus. E muitas pessoas que viviam dentro das igrejas evangélicas, homossexuais, se sentiam reprimidos dentro das igrejas e tinham que negar o desejo pela pessoa do mesmo sexo, eles descobriram uma saída para esse problema, a teologia inclusiva, que propõe: você pode ser cristão e você pode viver uma prática homossexual. Quando a teologia inclusiva surgiu, ela tirou esse peso de pecado da vida da pessoa que tinha desejo homossexual. E esse foi o grande projeto de Satanás. Fazer a pessoa não se sentir mal com a prática do pecado e viver dentro da igreja como se fosse uma igreja cristã normal. Essa teologia, ela tem ajudado na propagação do mundanismo. Ela é super perigosa, porque a homossexualidade é pecado. E a teologia inclusiva cria uma igreja cuja fonte é o pecado. Igreja inclusiva de homossexuais. Daqui a pouco vai surgir a igreja inclusiva dos invejosos, onde eu posso invejar. Vai surgir a igreja inclusiva dos mentirosos, onde eu posso mentir. E vai surgir a igreja poliamor, que eu posso ter várias mulheres. Por que não? Essa teologia inclusiva, ela vem com abordagens teológicas bem diferentes, mas sempre usando a Bíblia para enganar os que sempre creram na palavra de Deus. E essa fundamentação teológica tem o objetivo de inserir os homossexuais com suas práticas dentro do ambiente cristão. E dentro dessa igreja, o gay, ele pode expressar livremente a sua homoafetividade. E o grande objetivo do primeiro passo do mundanismo é para que o mundo anormal possa julgar o que é certo e o que é errado. O mundo anormal passa a ser justiça, juiz. Por exemplo, as piadas dos programas de humor, como aquele que tinha Zorra Total e outros, zombavam de igreja, de pastor, né? Tinha aquele grupo de comédia que tem na internet, esqueci o nome, que tem aquele Fábio Pochá, né? Porta dos Fundos, né? Tirando onda com pastor, com igreja. Ali é apenas cultura, é liberdade de expressão. Agora, um pastor chegar numa rede social ou numa igreja
e não concordar com as práticas homoafetivas, aí sim, para eles é preconceito e intolerância. Eu não estou dizendo aqui que devemos perseguir as pessoas que vivem na homoafetividade. Cada um faz da vida o que quiser. Mas nós precisamos ter a liberdade de dizer o que é pecado de acordo com a Bíblia. O mundo normal é um mundo alinhado com a Bíblia. E quem não acreditar, fique à vontade para viver como quiser. Não é problema nosso. Mas a gente precisa ter o direito de dizer o que é pecado. Então, o objetivo do diabo é fazer com que as pessoas achem o mundo de Deus como um mundo bizarro. Então, se você frequenta uma igreja, você é um fanático. Porque nesse mundo anormal, as pessoas consideradas normais, as pessoas consideradas mais intelectualizadas, são aquelas que não vão à igreja, que não seguem regras bíblicas. Porque nesse mundo anormal, uma pessoa normal, ela guarda a sua religião para si mesma. Ela não precisa pertencer a uma igreja local, ela não precisa expor sua crença. Até porque, no argumento que esse mundo usa, os que estão dentro da igreja são piores do que os que não estão na igreja, eles dizem. Aí entra aquele grupo dos desigrejados, aqueles que tiveram uma decepção dentro da igreja, e aí entende que não existe mais a parte da igreja institucional. E que a igreja é o corpo de Cristo, e que a igreja é um organismo vivo. Eu creio nisso tudo, amados. A igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo, mas esse organismo vivo, ele precisa estar em uma comunidade junta. E não tem como uma comunidade junta não ser institucionalizada como igreja. Toda comunidade, com o tempo, acaba se institucionalizando, não adianta. Então, nesse mundo anormal, o jovem não deve reprimir sua liberdade sexual. Esse mundo, fazer sexo antes do casamento é a escolha mais sensata porque evita o fim de casamentos. Aí é aquela questão, como é que você vai saber se aquela pessoa vai ter sintonia sexual com você se você não experimenta antes? Esse é o mundo diabolicamente normal para eles. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Não existe essa coisa de experimentar primeiro para ver se o sexo é bom. E quem está falando aqui não é um cara extremamente que nunca errou. Eu já errei muito na vida. Mas não é porque eu já errei muito na vida que eu vou fazer apologia de erros que eu cometi no meu passado. Porque Deus sempre nos dá novas chances para recomeçar. Então não existe essa coisa de experimentar primeiro para ver se o sexo é bom. A verdade é que esse mundo anormal, através da liberdade sexual, faz com que uma pessoa se envolva sexualmente com dezenas de outras pessoas, e é claro que com a banalização do sexo, a pessoa vai sempre comparar o desempenho sexual de um com o outro. Não adianta, sempre vai ter comparação. E muito disso vem da pornografia. Porque a pornografia do filme pornô não é o sexo da vida real. Filme pornô é malabarismo. Filme pornô é quantidade. Filme pornô é velocidade. É prática atípica de uma vida sexual real. Então, a quantidade de parceiros que a pessoa vai experimentando sexualmente ao longo dos anos, mais a pornografia que desenha um sexo circense, né? Um sexo de malabarismo, mais as músicas que desconstroem o sexo dentro do amor e tornam um sexo autossuficiente, porque tem o funk, tem o desce, senta, né? Aquela coisa toda. Isso tudo vai tornando a liberdade sexual mais normal, enquanto que o jovem não se entrega, aquele jovem que tenta, né, busca
se santificar, aquele jovem que não se entrega à liberdade sexual, ele passa a ser, diante da sociedade, uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha. Ninguém, preste bastante atenção, ninguém precisa ser bom de cama. Ninguém precisa ser bom de cama. O que precisa é ser bom no amor. Porque sexo é algo instintivo. Até bicho faz sexo. Sexo é algo instintivo e é algo que vai se harmonizando no casal, com o diálogo e sem a comparação com pessoas do passado. Mas o amor é que dá vida ao sexo. Porque o sexo por si só é movimento robotizado entre pessoas desacelebradas. E que o máximo que conseguem fazer um com o outro são movimentos com os órgãos sexuais que acabam se desligando em fração de minutos. E o resto do dia? Sobra o que depois? Falta de carinho, desatenção, grosseria, infidelidade, impaciência com o outro. Porque o ser bom de cama é uma ilusão, meu amado, minha amada. Mas quem é bom no amor não se resume no que tem no meio das pernas. É por isso que tem muita gente sofrida que se entregou a alguém e esse alguém arrancou um pedaço de você e não quis mais. Porque é uma pessoa robotizada pelo sexo. Não há amor. É por isso que quando existe amor de verdade numa relação, depois do sexo a interação continua. Porque o sexo preenche alguns minutos num dia, mas o amor preenche todo o tempo. Quando alguém diz que o bom de cama existe, sim, é porque essa pessoa ela já se desconfigurou tanto por dentro que o máximo de prazer que essa pessoa consegue ter cabe tudo num simples pênis ou numa vagina. Me desculpe as palavras. Mas o mundo anormal vai mostrar para todos que o melhor caminho é a liberdade sexual. É o empoderamento da mulher, onde o que o homem pode, ela pode também. Realmente, o homem não é melhor que a mulher. Mas o que muitos homens fazem são coisas fúteis que nenhuma mulher deveria se orgulhar em imitar. Isso não é empoderamento feminino. Isso é desconstrução feminina. Isso é a pasteurização da essência da mulher. E casamento? Para que casamento? Cada dia mais os divórcios aumentam e os casamentos tradicionais diminuem. E isso acontece porque nesse mundo anormal, cada um tem o seu próprio plano, cada um busca a sua própria felicidade, cada um tem o seu sonho individual, não é uma só carne. São projetos e planos diferentes. Para esse mundo que se diz normal, o casamento é apenas um contrato social, onde duas pessoas concordam em dividir o mesmo teto e ter filhos. E muitos casam rapidamente porque entendem que se não der certo, terminam e tudo bem. Então, nesse mundo anormal, quem casa rápido não é porque tem coragem, não. Mas é porque não vai ter problema algum. Caso não dê certo, separa, tá tudo bem, cada um vai para o seu canto. Para esse mundo anormal, mundo bizarro é o mundo de Deus. Porque eles não conseguem entender o fato de um homem e uma mulher dedicarem a vida inteira um ao outro. Misturarem seu amor, misturarem os seus sonhos, o tempo, o dinheiro. Se sacrificarem um pelo outro por toda uma vida, onde o vigor já não existe, a juventude já foi embora, a frequência do sexo diminuiu, mas a relação continua mais viva do que antes.
Esse mundo anormal, essa ideia de casamento é uma ideia esquisita e sem graça. Mas o diabo, ele vai trabalhando de uma forma bem ampla, atacando todos os segmentos da sociedade. Na cultura, ele patrocina comerciais, documentários, patrocina músicas que vão contra os princípios da palavra de Deus. Nós vivemos a era dos relacionamentos abertos, onde o que importa é se os parceiros concordam com isso. Vivemos a geração de que ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém no final. Essa cultura diabólica diz que a mulher grávida que não pode se livrar do feto é algo inconveniente porque ela não queria ter aquele filho, e a proibição do aborto é algo que machuca o direito de uma mulher. Para esse mundo anormal, dizer que o Estado não deve usar o dinheiro público para reformular a sociedade, dando novas opções para a criação de famílias não tradicionais, para eles isso é um autoritarismo preconceituoso. Esse mundo anormal, dizer que um homem não pode ser mulher e uma mulher não pode ser homem é um atraso intelectual da sociedade. Então, de várias formas, o diabo tenta marginalizar o mundo de Deus, o mundo real, e tenta mostrar que o mundo real é o mundo anormal que o diabo tem investido. Ele constrói em cima do mundo de Deus um mundo depravado. E depois ele oferece às pessoas como se fosse um mundo normal. O diabo coloca uma espécie de tapete sobre o mundo de Deus para esconder das pessoas a presença de Deus. E esse tapete do diabo é cegar o entendimento das pessoas sobre o mundo verdadeiramente normal. Então o diabo oferece uma espécie de mundo alternativo. É como se fosse aquele filme Matrix. E nesse mundo alternativo não existe espaço para Deus. O que existe é o prazer acima de tudo. O que existe é o bem-estar acima de tudo. É a aceitação do que você quiser ser acima de tudo. Quer ser o quê? Eu sou uma mulher. Pronto, eu sou uma mulher. Não, eu sou uma tesoura. Agora eu sou uma tesoura. Pronto, agora você é uma tesoura. Qual é o seu nome? Não, meu nome não é Davi mais. Meu nome é Grampeador. Pronto, então agora a gente vai chamar você de Grampeador, porque é isso que você quer, é isso que te dá prazer. Não entendendo que a estrutura anatômica de um grampeador é totalmente diferente do que eu sou, da minha estrutura, mas se eu digo que eu sou um grampeador, você agora vai ter que aceitar, custe o que custar, porque é um direito que eu tenho. É um mundo que o diabo recria com caminhos diferentes, sem qualquer referência a Deus. E aos poucos, sem as pessoas perceberem, o verdadeiro mundo de Deus vai perdendo espaço na mente das pessoas. Então, quando João fala sobre amar o mundo, me vem essa palavra chamada mundanismo. E, meu amado, o que é mundanismo? Para a gente encerrar. O que é mundanismo? Mundanismo é homossexualidade. Mundanismo é muito mais do que isso. Mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer normal e a justiça de Deus parecer estranha. Nunca esqueça disso. Mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer normal e faz a justiça de Deus parecer estranha. Por exemplo, a mulher se vestir com decência é estranho para você? O homem ser fiel à mulher é estranho para você? A mulher se vestir com pouca roupa ou com roupa sensual é normal para você? Um homem mentir para a esposa é normal para você? Tudo isso é mundanismo. Por exemplo, falar a verdade sobre a justiça de Deus, não concordando publicamente com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, é estranho para você? Isso é mundanismo.
Se dedicar todos os dias à oração e à palavra e ter um relacionamento com Deus é estranho para você? Isso é mundanismo. Mas mundanismo não é só isso. É muito mais. É tudo aquilo que faz o pecado parecer normal e a justiça de Deus parecer estranha. Nos últimos 50 anos, a igreja evangélica passou a tratar o mundanismo apenas como alcoolismo, cigarro, frequentar boate, mas o mundanismo é muito mais profundo do que essas coisas. Mundanismo, meu amado, é ver o mundo projetado pelo diabo como normal e o mundo de Deus como um mundo estranho. Então, que Deus nos ajude a filtrar as informações que recebemos e que a gente não ache o pecado, seja qual for o pecado, como algo normal e a justiça de Deus como algo estranho ou talvez preconceituoso. Nos vemos no próximo encontro e que Deus te abençoe.